Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, rico em misericórdia, abençoai-nos, Senhor, e despertai em nós a graça de seguirmos a vossa palavra, vivermos só para vós, amarmos a Eucaristia com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso ser. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com os discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Disseram-lhe: João Batista, outros Elias, outros que és um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Perguntou-lhes. Tomando a palavra, Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Ordenou-lhes então que não dissessem isto a ninguém. Começou depois a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia-lhes claramente estas coisas. Pedro, desviando-se com ele um pouco, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo-lhe: Vai-te da minha frente, Satanás, pois não aprecias as coisas de Deus, mas só as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos este nosso caminho respondendo à grande pergunta do Evangelho de São Marcos: quem é Jesus? E esta é a grande pergunta que o Senhor hoje coloca de maneira muito clara aos discípulos. Se até então o demónio manifestou-se de várias formas, dizendo quem era Jesus, Jesus repreendia o demónio, agora é Jesus mesmo quem apresenta ou faz, que coloca esta questão aos discípulos, aos apóstolos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Atenção, caro irmão e cara irmã, Jesus a levantar esta questão, não é por uma questão de levantar uma polémica. Jesus não pretende ser polémico e muito menos Jesus pretende ser, desculpem a expressão que vou usar, um cuscovilheiro. Jesus não pretende saber. Não, Jesus quer sim levar os discípulos a uma reflexão profunda. O Senhor quer que os discípulos pensem. Afinal, tanto tempo estás comigo, suponhamos que estamos já no 3º ano da convivência entre Jesus e os seus apóstolos, e portanto o Senhor pretende levá-los a uma compreensão, a uma reflexão profunda sobre a sua pessoa, ou seja, sobre Jesus. E portanto Jesus começa da ideia geral para chegar ao particular. Do modo filosófico, podemos dizer que ele parte de um dado geral para chegar ao particular. E então é exatamente nesse contexto em que os discípulos vão responder. Uns dizem João Batista,
Caro irmão e cara irmã, João Batista é um grande personagem da história da Igreja. João Batista é um grande personagem da história da salvação. João Batista é um grande personagem do ponto de vista ético, moral, religioso. João Batista é um grande homem, ou seja, é um homem de justiça, é um homem coerente, é um homem bom e, portanto, podemos dizer que ser comparado a João Batista é um elogio. Mas, caro irmão e cara irmã, atenção que não estamos a falar de mim nem de ti. Estamos a falar de Jesus. E, portanto, comparar Jesus a João Batista é rebaixar Jesus. Ou seja, é verdade que ele vive uma realidade canótica. O que é uma realidade canótica? Uma realidade de esvaziamento, de baixamento. Jesus esvazia-se, humilha-se. Diz a carta de São Paulo aos Filipenses. Ele humilhou-se a si próprio, tomando a condição humana. Portanto, ele vive essa realidade canótica. E, ao mesmo tempo, é um convite também a cada ser humano, a cada homem, a cada mulher, crianças, jovens, idosos, a entrarmos nesta mentalidade de Jesus. Esta mentalidade que é canótica, que é da simplicidade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Não é bem-aventurados os grandes, não é bem-aventurados aqueles que procuram honras e aqueles que aspiram à grandeza, não. Bem-aventurados aqueles que aspiram à simplicidade, bem-aventurados aqueles que constroem a simplicidade, bem-aventurados aqueles que não desejam senão fazer da própria vida um serviço, mas um serviço na simplicidade, não a grandeza, não o título, não as honras, não. Isto para Deus não conta nada, porque ao fim e ao cabo isso não nos leva a lado nenhum. E portanto, Jesus é claramente a expressão desta realidade canótica. Mas se olhamos para João Batista, percebemos que ele também vive a realidade canótica, ou seja, a realidade do esvaziamento. João, diz a palavra do Senhor, vivia no deserto, alimentava-se de mel silvestre, vestia-se com pelos de camelo, alimentava-se de gafanhotos. E João podia ser um privilegiado, porque João fazia parte da classe sacerdotal de Abiatar. Ou seja, João era um sacerdote, mas era um sacerdote que renuncia ao seu sacerdócio, da maneira como era vivida no templo. Ou seja, João entra em contradição com a maneira como se vivia o sacerdócio, porque faltava esse despojamento, esta realidade canónica, esta simplicidade, este amor a Deus e ao próximo. E, portanto, é realmente grande comparar isso, Jesus com João Batista, mas Jesus é Deus, não nos esqueçamos. E, portanto, Jesus continua. Então, mas diz aí quem dizem os homens? Vão dizer, uns dizem Elias. Elias é o grande profeta do Antigo Testamento, aquele que venceu Jezabel, a rainha terrível, diabólica, o rei Acabe, venceu os profetas de Baal. Elias é o grande da fé, ou seja, é o grande profeta, é o protótipo de profeta, é a imagem verdadeira de um profeta, aquele que não se deixa corromper, aquele que não se deixa vencer pelo medo, aquele que permanece fiel mesmo na adversidade. Mas, caro irmão e cara irmã, Jesus é maior do que Elias e, portanto, surge a pergunta final. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde cheio de entusiasmo, com o peito cheio, e diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Né? Estou aqui a juntar dois textos, o de São Mateus e o de São Marcos. Tu és o Cristo, diz aqui no Evangelho de São Marcos. Tu és o Messias, o ungido. Né? Ou seja, Cristo em grego significa o ungido. E respondem, ou seja, tu és o ungido, és o Cristo. Portanto, quero irmão e quero irmã, Jesus é o Cristo. Portanto, é aquele que veio para resgatar, é aquele que veio para dar a sua vida pelo mundo. Mas percebamos uma coisa, Pedro ainda não tinha compreendido verdadeiramente o sentido desta frase. Pedro, e como os outros, intuíam ainda um Messias guerreiro que vinha para lutar contra o domínio e a opressão romana, e entendiam nesse sentido. Tanto que no grupo de Jesus temos Simão, o Zelota, que fazia parte da facção dos revolucionários e, portanto, facilmente podiam comparar Jesus com esta facção revolucionária. Aliás, ao longo da história da Igreja, nós encontramos um momento em que há esta confusão sobre a figura de Jesus e alguns fazendo uma leitura comunista
marxista do Evangelho vão aplicar a categoria então do marxismo à figura de Jesus, Jesus como revolucionário, mas não, nada a ver. Jesus não tem nada a ver com essa teologia da libertação, essa teologia marxista, essa teologia socialista no sentido marxista da palavra. Não, Jesus tem uma outra perspectiva. Jesus é Deus, não nos esqueçamos. Jesus não vem fazer essa revolução, Jesus vem revolucionar o nosso coração. Ou seja, a grande revolução é o amor a Deus e ao próximo. Ama a Deus como a ti mesmo. Se alguém te der uma bofetada do lado direito, vire da esquerda. Ou seja, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. É esta a revolução de Jesus. Não é a luta de classe entre pobres e ricos, entre uns e outros. Não, Jesus não vem para esta luta de classes. Jesus vem para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aquilo que o Senhor pretende é pura e simplesmente esta verdade. Que alcancemos a verdade, que é Ele mesmo, e apreendendo, apreender significa reter, guardar, e apreendendo esta verdade na nossa vida, possamos então viver a maneira de Deus, imitando Jesus Cristo nos seus gestos e nas suas atitudes. E é isso que o Senhor nos pede. Quanto à atitude de Pedro, de repreender o Senhor, é como digo, Pedro ainda não tinha compreendido. Por isso, o Senhor vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, que não percebes as coisas de Deus, mas só dos homens. Todas as vezes em que nós queremos ensinar a Deus como pensar, não pensamos como cristãos. Pensamos na lógica do mafarrico. Quantas vezes nós dizemos as coisas não deviam ser assim, deviam ser assado, deviam ser cozido. Porquê? Porque ainda não estamos na lógica de Jesus. Deixa-te converter pela palavra do Evangelho. Deixa que seja o Senhor a decidir a tua vida. Deixa que seja o Senhor a guiar os teus passos. Não seja daqueles que pretendem dizer o que Deus deve fazer. Não, nós somos criaturas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.